No início do julgamento, um dos ministros levanta a questão: será que acusar alguém de ladrão é o mesmo que chamá-lo de incompetente ou burro? Ele explica essa diferença. Quando você diz que alguém é ladrão, está implícito um crime. Quando você diz que alguém é burro, não tem um crime. O que é o mais incompetente, o que é um ridículo. Portanto, eu acho que O ministro André Mendonça, então, reage com firmeza. Para ele, ser chamado de ladrão ultrapassa qualquer limite da crítica aceitável. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. A discussão esquenta. Se não se pode chamar um político de ladrão, quem pode ser acusado assim? O ministro dá sua resposta direta. o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna... A conversa avança para outro ponto importante. Existe diferença entre ofender a pessoa e ofender o servidor público no exercício da função? O ministro explica. Uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção de que uma coisa é ofender a pessoa que acidentalmente também é funcionário público. Outra coisa é ofender um funcionário público em razão do exercício das suas funções. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, no primeiro momento fiquei muito seduzido com o seu voto. Nesse momento, o ministro reforça que o principal bem protegido não é só a honra pessoal, mas também a administração pública como instituição. É isso que eu volto a dizer. Se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Então, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Mas votem, eu já peço, e com duas reflexões, mas já peço todas as vênias a Vossa Excelência. E ele vai além, comenta o impacto das ofensas públicas, especialmente nas redes sociais e até mesmo nos plenários. Falando em liberdade de expressão, nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja funcionários públicos eleitos, políticos, seja funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos... O ministro destaca um exemplo contundente. Acusar um juiz de vender sentença não é liberdade de expressão, mas calúnia. Direito de manifestação, isso não é de forma alguma criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão. Isso não é direito de crítica, isso não é calúnia. Isso é difamação, porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão. Extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica. O ministro Alexandre de Moraes lembra que a lei pune mais severamente tanto o servidor público que comete crime, quanto protege mais quando ele é vítima de ofensa no exercício da função. Ou seja, o particular que desvia um dinheiro de uma empresa,
e o servidor público que desvia o dinheiro de uma empresa pública, ambos cometeram as mesmas elementares do tipo. Subtraíram coisa alheia móvel não pertencente a eles, no caso, dinheiro. Só que o servidor público tem uma pena maior. Por quê? Porque se visa com isso, ao apená-lo de forma maior, se visa a proteção institucional. Mas a conduta foi igual. O servidor público, por desviar de uma empresa pública R$100 mil, ele é mais ou menos criminoso que um particular que desviou da empresa privada. Por fim, o ministro destaca a regra do aumento de pena para quem ofende um servidor público enquanto ele está no exercício da função. Mas quando a ofensa seja calúnia, difamação ou injúria, quando a ofensa se dá na qualidade de servidor público, da mesma forma que a legislação pune o servidor público mais duramente quando ele pratica determinados crimes, para proteger as instituições, aqui o legislador entende que deve punir aquele que ofende o servidor público na condição de servidor público. Esse julgamento deixou claro: proteger a honra do servidor público no exercício da função também significa proteger a própria credibilidade das instituições. Um debate que ainda vai longe. Esse foi mais um Na Real Notícia. Até a próxima.